Alô? A paz, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar o Senhor nesta manhã pela sua presença poderosa. Vocês já estão sentindo a presença do Senhor neste lugar? Porque nós estamos aqui para adorar o nome daquele que reina e vive para sempre. E o seu nome é Jesus Cristo. A nossa vida, meus amados, é para adorar o nome de Jesus. Fomos resgatados, remidos e lavados no sangue do Cordeiro, para adorarmos ao Senhor, para exaltar o Senhor. E que nesta manhã, Jesus seja exaltado, continua sendo exaltado, através da sua palavra, amém? Aleluia! Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, por esta oportunidade, ao pastor pela confiança. Pastor Renato, muito obrigada, é o anjo da igreja, um homem de Deus, e eu louvo a Deus porque ele é um homem sensível ao Espírito Santo, amém? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa pregação nesta manhã. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, foi uma guerra fazer essa mensagem, mas porque o inimigo estava vendo o que o Senhor estava colocando no meu coração. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O tema desta mensagem, a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, aleluia. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e ele possui todos os atributos de Deus, ou seja, onipotência. Deus tem poder ilimitado, podendo realizar tudo o que é compatível com a sua natureza. Onisciência, Deus conhece todas as coisas, passado, presente e futuro, perfeitamente. Onipresença, Deus está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo, em todo tempo. Imutabilidade, Deus não muda em seu ser, na sua essência, propósitos e promessas. Aceidade ou autoexistência, Deus não depende de nada, nem ninguém para existir, Ele existe. Eternidade, Deus existe fora do tempo, sem início e nem fim. Soberania, Deus tem autoridade absoluta sobre toda a criação. Estes são os atributos incomunicáveis, exclusivos de Deus, e que destacam a diferença entre Deus e a criação, entre Deus e os falsos deuses. O Espírito Santo possui todos os atributos de Deus, e ele é plenamente Deus. Amém? Aleluia. No Antigo Testamento, o Espírito Santo agia de forma soberana e temporária, capacitando líderes, reis, juízes e profetas para missões específicas. No Novo Testamento, Jesus promete aos seus discípulos enviar outro Consolador, como Ele. Vamos ler João 14, 16, 17, depois o verso 26. João 14. Jesus está fazendo a promessa: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Agora vamos para João 16, o versículo
8 a 11, João 16, 8 a 11, que nos diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Meus amados, não crer na pessoa de Jesus e na obra que ele fez na cruz do Calvário é um pecado diante de Deus, e muitos vão para o inferno por causa desse pecado. Principalmente, é pecado não crer em Jesus, é pecado. Antes da ascensão de Jesus, ele havia feito uma promessa poderosa para os seus discípulos. Atos 1, 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Mas antes que os discípulos pudessem ser testemunhas, olha que eles já haviam sido usados por Jesus. Jesus já havia enviado os discípulos para o ministério. Eles pregaram, eles realizaram milagres, eles expulsaram demônios. Mas aqui Jesus está falando: para testemunhar de mim, vocês terão que esperar o poder de Deus vir revertir a vida de vocês, para que eles pudessem ser testemunhas poderosas e eficazes do nome de Jesus e da obra de salvação que ele realizou na cruz do Calvário. Os discípulos precisavam que Jesus os batizasse no Espírito Santo. Oremos. Senhor, eu entrego nas tuas mãos esta mensagem. Sou somente um instrumento nas tuas mãos. Espírito Santo, venha inflamar os nossos corações nesta manhã com a tua palavra que é a verdade, que cura, que liberta, que restaura, que salva. Senhor, nós somos a tua igreja, nós estamos aqui. Abra os nossos corações para que nós possamos ser edificados e recebermos tudo que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, aleluia. Então, 50 dias após a ascensão de Jesus, o Espírito Santo, ele desceu sobre os discípulos durante a festa de Pentecostes. E lá em Atos 2, 3 e 4, ele faz referência a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. De repente, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Des langues qui semblaient des feux et qui se séparaient les unes des autres leur apparut. Elles se posaient sur chacun d'eux. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Cada um recebeu, cada um foi cheio do Espírito Santo, cada um recebeu uma língua como de fogo, e todos começaram a falar línguas estranhas, segundo o Espírito lhes concedesse. Aleluia, glória a Deus, aleluia.
aquele que desceu no dia de Pentecostes, é aquele que está aqui hoje para derramar sobre nós o seu poder, a sua unção, os seus dons, línguas estranhas, o dom de falar em línguas. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos no cenáculo, eles foram cheios de tal forma do seu poder, que eles pareciam estar embriagados. E por isso mesmo, o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios 5:18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. Eles estavam como que embriagados. Tal era a presença do Espírito Santo na vida deles. Você já passou por esta experiência de estar aqui como que embriagado? Tal é a presença do Senhor na sua vida, porque é tremendo e é maravilhoso. Muitos estão se enchendo, se embriagando de vinho, mas o Senhor está dizendo: enchei-vos e embriaguei-vos do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Jesus não quer somente nos salvar da perdição eterna, mas Ele quer também nos usar. Não é somente para ser salvo e pronto, acabou, estou esperando subir aos céus, estou esperando o arrebatamento e pronto. Não, nós temos uma missão, um propósito, um chamado na terra. E Jesus conta comigo e com você para cumprir este propósito. Não foi para nos salvar e ficar com braços cruzados que Jesus nos salvou, não. Foi para fazer a sua obra, foi para dar continuidade ao seu ministério, foi para dar testemunho dele na terra, mas com poder, com poder, com poder e ousadia. Aleluia, aleluia. Então, diante do poder que estava sendo derramado sobre os discípulos, né? Quem que se levanta? Pedro, aquele que havia negado Jesus, aquele que havia vacilado, temeroso diante das criadas, dos servos ali, que estavam falando: ei, você também é um deles, você é um seguidor de Jesus? E ele fala: não, eu nem conheço. Então Pedro se levanta no dia de Pentecostes, ele se levanta e ele prega com tanto poder, com tanta autoridade e com tanta ousadia, que quase 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas foram salvas, vieram para o Senhor. E o Espírito Santo quer usar a mim e a você para pregarmos, evangelizarmos com tanto poder e autoridade, que as pessoas vão se render ao Senhor Jesus. As pessoas vão vir dizendo: eu preciso desse Jesus, eu preciso ser salvo dos meus pecados, remido e lavado no sangue do Cordeiro. É isso que o Senhor espera de mim e de você, porque o Espírito Santo está aqui. Ele continua agindo como Ele agiu lá no tempo do Pentecoste. Aleluia, aleluia. Vamos ler então Atos 2, 37 e 41. Atos 2, aleluia, 37 a 41. Ouvindo eles estas coisas, Pedro estava pregando. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Somos nós, isto é, para quantos o Senhor vosso Deus chamar. O Senhor tem nos chamado. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa.
Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aleluia. Às vezes nós queremos nos orgulhar ou nos vangloriar porque falamos de Jesus para alguém e ele foi salvo. Não, Deus não quer isso. A glória é para Jesus, porque foi Ele que pagou o preço. Ele só quer somente nos usar poderosamente para que as almas sejam resgatadas, para que elas venham e se arrependam dos seus pecados. Aleluia. Aleluia. E não foi diferente quando Pedro e João olharam para o coxo de nascença que estava à porta do templo chamada Formosa, pedindo esmolas. Aleluia. Vamos ler então Atos 3, de 6 a 9. Pedro e João olharam para aquele coxo e com ousadia, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar o Senhor. É isso, quando nós fomos usados pelo Espírito Santo, as pessoas vão reconhecer a grandeza de Jesus, eles vão exaltar a Deus, eles vão exaltar a Jesus. Este é o propósito, esta é a finalidade, meus irmãos. Nós somos tão somente servos, vasos nas mãos do Senhor. É Ele quem nos usa. Não limitemos o agir de Deus na nossa vida. Somos nós que limitamos o agir de Deus na nossa vida. Mas hoje o Senhor quer mudar esta história. Hoje o Senhor está dizendo: eu quero usar você. Eu quero sim usar você para falar com ousadia lá para sua vizinha, para sua patroa, lá para o seu patrão, onde você estiver. Os jovens na escola. Vocês têm vergonha de falar de Jesus? Vocês têm vergonha de falar daquele que morreu na cruz do Calvário para nos resgatar da vida, da perdição eterna? Você tem vergonha? Aleluia. Não tenham vergonha, mas falem ousadamente de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. No Pentecoste, o Cristo ressurreto fez o que João prometera que ele faria. Jesus batizou com o Espírito Santo e com fogo. O derramar do Espírito mostrou que Jesus ascendera e tomara o seu lugar à destra do Pai. Ficou provado que Jesus estava vivo. Ele está vivo, assentado à destra de Deus nos céus. Aleluia. O Pentecoste foi a encarnação do Espírito na igreja. Através da vinda do Espírito Santo, a igreja se tornaria o que Cristo queria que seu corpo se tornasse na terra. O que Cristo quer para a sua igreja? Poder, ousadia, coragem, intrepidez. E se deixar usar pelo Senhor. Fazer a diferença. Fazer a diferença. A gente ouve demais. Não, fazer a diferença. Como eu posso fazer a diferença? Sendo cheio do Espírito. Sendo usado pelo Espírito. Dando lugar para o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Pentecoste inaugurou a era do Espírito Santo. A dispensação do Espírito Santo. Ou a era da igreja. E uma das diferenças principais é a total disponibilidade do Espírito Santo para todas as pessoas que servem a Deus. Ele está disponível para mim, para você, para todos, com o seu poder, com a sua unção, com os seus dons. Ele está disponível, porque no Velho Testamento ele não estava, mas hoje ele está. Porque é a era do Espírito Santo, a dispensação do Espírito Santo.
E acontecerá, Atos 2, 17, 18, Pedro se levantou e falou ousadamente, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos, até sobre meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Muitas vezes o Espírito Santo quer usar a sua boca, quer usar a tua vida, para dar uma palavra de poder, uma palavra de exortação, de edificação, uma palavra que vem transformar a vida de alguém, mas você se cala, você não deixa o Espírito te usar. O que vão pensar de mim? E se não foi o Espírito Santo que me falou? Seja ousado, se encha do Espírito. Se encha do Espírito, leia mais a palavra, ore mais, jejua mais, esteja mais na presença do Senhor, e você verá como Ele vai te usar com poder e ousadia neste país. Aleluia! Este país precisa da presença do Senhor, ele precisa do agir do Espírito Santo, e é através de nós que Ele vai agir, de mim e de você, dos jovens, dos adolescentes, das crianças, dos homens e mulheres, no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, Ele quer nos usar, Ele quer nos usar, aleluia, glória a Deus, amém. João Batista, precursor de Jesus, disse que batizava em água para arrependimento. Ele veio para batizar com água para arrependimentos de pecado, preparar o caminho do Senhor Jesus. Mas ele reconheceu e disse: mas após mim virá um outro, que é maior do que eu. Ele é maior, eu não sou nada, eu não sou ninguém. É Jesus que é grande, é Jesus que é maior. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Virá alguém que é maior do que ele, do que eu. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo e com fogo, é para nós esse batismo, é para nós esse batismo, é para a igreja do Senhor esse batismo, aleluia. A palavra grega usada por João é baptizem, que significa imergir em água. Isto indica que os discípulos foram imersos naquele dia do Pentecoste. Eles foram imersos, envolvidos, imergidos no Espírito Santo, ou seja, batizados no Espírito Santo. E o louvor hoje foi inspirado por Deus. Quando eu ouvi as canções, eu falei: obrigada, Jesus, o Senhor inspirou a tua serva, o Senhor inspirou a tua filha, aleluia. O fogo simboliza que o Espírito seria nos corações semelhante a um fogo purificador, destruindo os sentimentos incompatíveis com a sua natureza santa. Sendo a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo não tolera o pecado, pois é Ele quem convence o homem do pecado. Deixa o Espírito Santo fazer o trabalho que Ele precisa, que só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Vim com o seu fogo purificador, destruindo tudo aquilo que precisa ser destruído dentro do nosso coração. Peça a Ele que venha Espírito Santo com o seu fogo nesta manhã. Venha nos purificar, Espírito Santo. Venha agir. Enquanto estamos aqui sentados ouvindo, o Senhor está agindo. Enquanto você está ouvindo com fé, o Senhor está agindo. Deixa o Senhor alcançar você nesta manhã. Deixa o Senhor te tocar nesta manhã. Deixa o Senhor te purificar como Ele quer nesta manhã. Algo que você não consegue vencer, que você sempre cai, que você sempre reluta. Deixa o Senhor te libertar nesta manhã, te purificar nesta manhã. Esteja aberto ao mover do Espírito Santo, porque enquanto você está aí, Ele já está trabalhando. Ele já está trabalhando. Creia nisso, é pela fé. O justo viverá da fé. Aleluia, aleluia. O dom de línguas é uma faceta vital
e fora do comum de Pentecostes. Foi uma parte nova, distinta do recebimento do Espírito. Pois ninguém que fora cheio do Espírito antes de Pentecostes havia orado ou falado em línguas estranhas. O Espírito Santo inaugurou a era do Espírito, sendo disponível e derramando do seu poder para todos, e trouxe algo novo que a igreja não tinha, que o Velho Testamento não tinha: o falar em línguas, o dom de falar em línguas, que é tão precioso, e ele está disponível para cada um de nós. E lá em 1 Coríntios 12, 14, Paulo vai explicar detalhadamente o que é o dom de línguas e como usar o dom de línguas, variedades de línguas, cânticos espirituais. Oh, aleluia! Você não sabe o que o dom de línguas pode fazer na tua vida e na tua família, porque se você soubesse, você já estava clamando: Senhor, batiza-me com o dom de línguas. Aleluia! Aleluia! O propósito do batismo do Espírito Santo não se reduz a falar em línguas. Quando a gente fala batismo do Espírito Santo, o batismo de línguas, ele não se reduz a falar em línguas. As línguas são a comprovação imediata, mas não a função do batismo. Vamos compreender melhor isto. Jesus disse que seus discípulos receberiam o quê? Poder. Nós temos que ser ousados para pedir poder para Deus. Ele quer nos dar o seu poder. Senhor, eu preciso de poder. Para quê? Para glorificar o nome de Jesus, para levar a mensagem de salvação às almas perdidas. Poder. Aleluia. A palavra grega comum para poder é dinamis. Ela é a energia explosiva que faz as coisas acontecerem. E nós vimos o que aconteceu ali na igreja primitiva, não foi? Explosão de poder. E o que nós estamos precisando hoje? Dinamis. Explosão de poder. Explosão de poder. O Espírito Santo está aqui para equipar a sua igreja com a explosão de poder. Deseje isso ardentemente no teu coração. Dinamis, poder de Deus. Dinamis é o poder de Deus. Amém. Dinamis é o poder sobrenatural de Deus, através do qual os milagres ocorrem, a pregação torna-se eficaz e as pessoas são fortalecidas para suportar adversidades e perseguições terríveis. Através deste poder, o dinamis, os discípulos receberam ousadia para testemunho público, coragem para, se preciso for, entregar-se como mártires de Cristo. Às vezes eu penso que nós estamos precisando de mártires no nosso tempo. Mártires. E um número incontável de discípulos nos primeiros séculos do cristianismo sofreram o martírio por pregar publicamente Jesus Cristo, realizar milagres em seu nome e recusar adoração aos deuses ou imperadores pagãos. E hoje nós vemos a igreja adorando tanta coisa que não é Deus. E eles morreram dizendo: eu só adoro a Deus. Jesus é meu Senhor e Salvador. Ele entregou a vida dele por mim, e eu entrego a minha vida por ele. Esse poder dínamos nos dá essa ousadia, essa intrepidez de dizer: Senhor, se for para a glória do teu nome, eu entrego a minha vida a ti como mártir.
como um martírio, para que o teu nome seja glorificado. A timidez e o medo natural de seus corações, dos corações dos discípulos, foram superados pela intrepidez e altivez do Espírito Santo, que lhes inflamava a alma. O Espírito Santo estava inflamando a alma deles. Ele estava tirando aquele medo, aquela timidez, aquela covardia, por que não dizer? Muitas vezes somos covardes. Devemos reconhecer, porque quando nós reconhecemos o nosso estado, é a porta para a libertação, é a porta para a restauração, é a porta para o agir de Deus nas nossas vidas. Porque quando nós nos assentamos em cima do nosso pecado, das nossas debilidades, das nossas fraquezas, nós estamos dizendo: Senhor, está guardado aqui, não precisa tocar não, ninguém vai ver, está guardado. Mas está te aprisionando, não te deixa ser usado por Deus, não te deixa alçar voos, e nem ir para o nível que Deus quer te levar. Deixe Jesus, deixe o Espírito Santo inflamar a tua alma neste momento. Fale com Ele, inflame a minha alma. Tira a timidez, tira o medo, a covardia. Encha-me com o teu poder. Dinamis, aleluia. O testemunho destes mártires foi a própria vida. E naquela época, meus amados, na arena, quando os discípulos de Jesus estavam ali sendo devorados, rasgados pelos leões, pelas feras selvagens, eles louvavam ao Senhor, eles cantavam, eles estavam alegres e felizes. Dinamis. E o povo começou a perceber isso. Eles falaram: mas o que está acontecendo? Eles estão sendo rasgados, comidos por leões, e estão dando glória a Deus. Às vezes você passa por uma coisinha tão pequena, tão insignificante, e você murmura, e você pragueja, mas eles estavam sendo devorados por leões, e dando glórias a Deus. Esses discípulos, esses mártires, viraram o Império Romano, que terrível que era, de cabeça para baixo. Tocaram naquele império, vasculharam, bucharam, mexeram naquele império. E nós estamos mexendo com essa nação, estamos trazendo a resposta que ela precisa. Dinamis, o Espírito Santo está aqui. Aleluia, ousadia, ousadia. Vocês podem perceber então que no dia do Pentecostes, né, o que o Espírito Santo veio trazer foi dinamis, poder. E isto vai muito mais além do que apenas falar em línguas. Então, quando você ligar Pentecostes, não liga somente em falar em línguas, poder. Ele foi enviado para trazer poder. O poder. O pacote grande, enorme, poder, os dons e tantas coisas mais. Porém, as línguas estranhas continuam sendo a distinta evidência do batismo no Espírito Santo. Falar em línguas é a evidência que você foi batizado no Espírito Santo. No Pentecostes, Deus não colocou limites ao dar o Espírito, e não fez nenhuma restrição para os homens e mulheres receberem do Espírito Santo. Haviam 120 pessoas orando e desejando ardentemente a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A mãe de Jesus estava lá, outras mulheres estavam lá, os irmãos de Jesus estavam lá, e todos foram cheios, e todos falaram em línguas, sem nenhuma distinção. Aleluia, aleluia.
Atos 4:33, estamos já indo para o final. Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Abundante graça. Abundante graça. Este versículo nos faz entender o propósito pelo qual o Espírito Santo nos dá do seu poder. Ele nos dá poder para sermos testemunhas poderosas do Senhor ressurreto. Quando nós formos falar de Jesus e sermos testemunhas dele, nós temos que estar no nível de poder que o Senhor nos dá, para exaltar o nome dele. Não é que você vai virar um Superman ou uma Mulher Maravilha, mas se deixar ser usado pelo Espírito Santo como Ele quer. Porque um princípio básico é o seguinte: Deus não dará jamais do seu poder para aquilo que Ele não está fazendo. E quando Ele está fazendo, Ele dará o poder necessário. Amém? A era do Espírito Santo é caracterizada pelo testemunho do Espírito a Jesus. O Espírito Santo, ele não busca os holofotes para si mesmo. Ele não se exalta, mas ele leva o holofote para Jesus. Nós devemos fazer isso também. Não para nós, mas para o Espírito. Não para que as pessoas vejam: nossa, você viu como fulano pregou? Nossa, você viu, aconteceu. É Jesus. É Jesus. É Jesus. E o Espírito Santo, ele veio para fazer isso. Jesus, para exaltar e glorificar o nome de Jesus. Desde o Pentecostes, o Espírito tem continuamente testificado a Jesus, tem dado glória a Jesus e tem atraído a atenção do mundo para o único Filho de Deus. Ele chama a atenção do mundo para o Filho de Deus que veio, que entregou a sua vida por nós, que morreu naquela cruz, que deixou a sua glória lá nos céus e humildemente veio nos resgatar, nos transformar, para que um dia nós possamos viver com Ele eternamente na glória. Todo aspecto do poder do Espírito Santo é dado para capacitar-nos a conhecer melhor Jesus. Precisamos conhecer melhor quem é Jesus. E o Espírito Santo nos capacita a fazer isso. Não somente conhecer melhor Jesus, mas Ele vem nos ajudar a revelar Jesus mais claramente ao mundo tão necessitado que está ao nosso redor. Quantas pessoas têm vergonha de pronunciar o nome de Jesus e de dizer: Jesus te ama, Jesus morreu para te salvar, Ele está aqui para mudar a sua vida, para transformar a sua vida. Ele deu a sua vida por mim e por você. Evangelizar, meus amados, é falar de Jesus. É falar o que Ele fez na cruz do Calvário. É falar o que Ele fez por você. Eu era um perdido. Eu estava cego nas escuridões, nas trevas. Jesus me libertou. Ele mudou a minha vida. Eu era uma pessoa depressiva. Hoje eu sou uma pessoa cheia de alegria. Jesus tirou, arrancou, me libertou. Porque é isso que Ele vem. Jesus vem para nos libertar, para destruir as obras das trevas na minha e na tua vida, e fazer de nós uma nova criatura nele. Aleluia. Jesus Cristo, Ele exerceu o seu ministério na dependência completa e total do Espírito Santo.
Ele usou todos os dons espirituais, menos de línguas e interpretação de línguas, porque foi para nós que o Senhor deu, para nossa edificação. O diabo não sabe o que nós estamos orando quando nós estamos orando em língua. Olha só que Deus tremendo, Ele nos deu a língua, o dom de línguas, para que nós pudéssemos orar, e o diabo não sabe, mas ele pode imitar. Jesus então, Ele usou todos os dons espirituais, e Ele espera que nós também possamos usá-los, porque os dons espirituais, é o Espírito que dá, segundo a necessidade da utilização. Nós não somos um recipiente que guardamos aqui os dons, ele não nos pertence. Eu tenho um dom da profecia, eu tenho um dom de cura, ele não é nosso, meus amados. O dom não nos pertence, ele é manifestação. Lá em 1 Coríntios 12, 9 dons de manifestação, eles se manifestam na nossa vida, no momento necessário. Por isso que é necessário nós dependermos do Espírito Santo, porque você não sabe qual dom Ele vai usar naquele momento preciso, para aquela pessoa. Pode ser um dom de conhecimento, de sabedoria, de discernimento espiritual, discernimento de espíritos, um dom de milagres, de cura, de fé, a fé de Deus que vem para a tua fé, para poder realizar coisas impossíveis que só Deus pode realizar. E o Espírito Santo quer fazer isso através da minha vida e da tua vida. Ele quer que não tão somente a gente vai levar a palavra logos, mas vamos levar a palavra rema, dinamis, para as pessoas. Alguém está enfermo, então eu vou colocar as mãos da pessoa e vou orar, para declarar a cura. É assim que começa a funcionar, porque se você nunca ora por alguém que está doente, como é que você vai saber que o Espírito Santo vai te usar ou não? É fazendo. O Espírito Santo não faz acepção de pessoa, mas ele vai de encontro ao coração desejoso, que está querendo ser usado. Amém? Vamos nos colocar em pé, aleluia. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor, por esta manhã. Obrigada, Senhor. O grupo de louvor pode estar vindo, por favor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Nesta manhã, você ouviu, nós ouvimos a palavra do Senhor. O que o Senhor espera de nós. Mas aquilo que Ele depositou nas nossas vidas e quer depositar mais e mais e mais e mais. Na medida que nós vamos usando, sendo usados pelo Senhor, mais e mais Ele vai depositando. Então, se você sentir na liberdade, não quero forçar ninguém, enquanto eu vou estar orando, se você sentir no teu coração o desejo de ser revestido nesta manhã pelo Espírito Santo, de poder, de ousadia, mais do Espírito Santo na sua vida, mais do poder dele, vencer limitações e barreiras que você sozinho não consegue, mas que o Espírito Santo está aqui exatamente para te capacitar, meu amado. É para isso que Ele está aqui. Sinta-se na liberdade de vir aqui e se derramar diante do Senhor. Não é vergonhoso. Vergonhoso é nós ficarmos presos nas nossas limitações, nas nossas debilidades, mas dizer: Senhor, oh aleluia, Senhor, nesta manhã eu coloco a tua igreja diante de ti. A tua palavra foi pregada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada pela tua presença neste lugar. Obrigada pela presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo neste recinto. É a tua igreja, Jesus. É a tua igreja. O Senhor pagou um preço grandioso pela tua igreja. É o teu povo que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Espírito Santo, começa a passear no meio do teu povo. Começa, Senhor, a distribuir dons. Começa, Senhor, no nome de Jesus, a capacitar o teu povo. Vai de encontro vem de encontro às fraquezas, às debilidades do teu povo nesta manhã. Aonde existe uma enfermidade, aonde existe uma enfermidade, vem com a tua cura nesta manhã. Vem com a tua cura nesta manhã, Espírito Santo.
Santo. Visita cada um agora, Senhor. Oh, papai, vem trazendo ousadia para o teu povo nesta manhã, Senhor. Vem trazer intrepidez nesta manhã para o teu povo, Senhor. Oh, Espírito Santo, ousadia para pregar a tua palavra, ousadia para colocar as mãos nos doentes e eles serem curados no nome de Jesus, porque é a tua promessa. E estes sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, falarão em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, ou colocarão a mão nos doentes e eles serão curados de toda a enfermidade. O Senhor está aqui nesta manhã para mudar a tua vida, te revestir de poder, revestir a tua vida de poder. Vem, Espírito Santo, sopra neste lugar, sopra, Senhor, sopra neste lugar, sopra neste lugar, Espírito Santo, sopra sobre a tua igreja neste lugar. Levanta homens e mulheres poderosos, poderosos no testemunho, poderosos na palavra, poderosos, Senhor. Oh, Espírito Santo, chama na caçoro na manarraca sararaia, oh ramarraca saca saca serramana oh chama na chama, oh Espírito Santo, senta maia na maia cara chame na balaia. Oh, venha nos inflamar, inflama-nos nesta manhã, Espírito Santo, inflama a tua igreja. Oh, chama na balaia. Oh, Senhor, nós queremos, oh Pai, que esta nação se renda ao Senhor Jesus. Alcance a Bélgica através da tua igreja, Senhor. Alcança a Bélgica através da tua igreja, Senhor. Alcança a Bélgica, Senhor. Salve a Bélgica, Senhor. Salve a Bélgica, Senhor. Oh, no nome de Jesus. Que milagres, que milagres, 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 milagres. Deixa a maracaia na baleia. Oh, chama na baleia. Oh, encaixou na baleia, na baleia. Oh, ela aleluia, Senhor, alcance esta nação. Oh, que o Senhor Jesus, que o nome de Jesus seja aclamado na Bélgica, na Europa e em todas as nações da terra. O nome de Jesus, 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 Jesus. Oh, chama na baia na balaia. Oh, que chama na caixona na balaia. Oh, milagres vão vir, milagres vão se produzir, milagres vão acontecer, assim diz o Senhor. Milagres vão acontecer através desta igreja. Homens e mulheres vão se levantar no poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus, aleluia. Oh, Shamanaya, o fogo purificador está aqui, purificando a igreja, purificando a igreja, purificando. Oh, aleluia, 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 aleluia. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus. Receba a glória, Jesus. Receba a glória, Jesus.